Olá, estamos começando mais uma série Me Conta Essa Jornada. Eu sou a Raquel Viana. Eu estou aqui com a Cristiane Deturi. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, olha que delícia, né? Poder contar histórias que motivam, histórias reais. E muitas vezes as pessoas ficam pensando, empreender é fácil, empreender é moleza. Olha, não é não, viu? Tem toda uma trajetória. E hoje nós vamos conversar com a Cris, falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória, os percalços que a gente vai enfrentando na vida, né, Cris? É sim, são muitos, né? São muitos percalços, né? E a Cris vai compartilhar conosco. Mas antes dela compartilhar, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, que tudo na vida tem um propósito. Você acredita nisso? Com certeza. E muito. Muito propósito, né? Sim. Pois é. E a Cris, ela tem uma história muito linda. E quando nós compartilhamos histórias, isso tem muito significado na vida dela principalmente, mas na nossa também, porque acaba que a gente vai se inspirando nessas histórias e também a gente vai entendendo que todo o processo ele tem uma caminhada, um passo a passo. Isso é muito especial, né, Cris? É sim, muito. Muito especial. Mas, Cris, vamos lá, me conta um pouquinho dessa história, onde você nasceu, como é que é a sua trajetória no empreender? Sim, vamos lá. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Mas eu moro em Contagem, sempre morei em Contagem a minha vida toda, né? Tem 37 anos que eu moro lá. Sou filha de pais separados, né? Sou filha única do lado da minha mãe. Meu pai tem mais 2 filhos, mas eu não tenho muito contato. Mas lado de mãe sou filha única, né? Então eu cresci mesmo no meio do comércio. Minha mãe sempre trabalhou na feira, trabalhou em alguns outros lugares, mas depois que eu nasci, ela começou a ficar mais difícil, né, para trabalhar fora. E aí ela arrumou um lugar onde que ela podia me levar, né, para estar junto com ela. E foi quando ela conheceu a feira e ela foi para a feira trabalhar. É feira de verduras, assim? Não, feira de... No começo, quando ela foi, ela trabalhava com semijoias, ela fazia legal. artesanato, ela mesma. E depois ela começou a mexer com eletrônico, com brinquedo. E nós já mexemos com muita coisa, com chinelo, com bolsa, com roupa. Então, sua mãe já é uma empreendedora nata. Sim, também, né? sempre foi, a vida que inteira. legal. Então eu cresci nesse meio, né, do comércio. E aí eu adquiri a minha loja mesmo, né, em 2008, que eu comecei a ter a minha loja lá na feira. E aí, daí pra cá, eu mesmo comecei a trabalhar com bolsas, fui trocando as mercadorias até chegar no ramo de brinquedo, né? Uau. Trabalhei muitos anos com brinquedo, depois abri uma outra loja no Oiapoque, de Contagem também. Mas não era fácil, né? Porque empreender não é fácil, a gente né? sabe, né? Quantos desafios que a gente vai enfrentando no empreender. Então, olha que bacana. Ela já tem uma trajetória familiar, que a mãe também já trabalhava em feiras. E quando você acompanhava a sua mãe na época, o que você sentia? Você olhava para ela e falava assim, cara, é isso que eu quero. Você se espelhava? Me fala um pouquinho dessa admiração. Sim, eu gostava muito, né? Porque era livre, né? A gente podia empreender, queria trocar, né? Trocar o ramo, você conseguia. E eu gostava muito daquele mundo, né? E eu me via fazendo aquilo. Sempre me vi fazendo aquilo. Fiz por muitos anos, né? Ainda continuo, né? Ainda continua empreendendo. Só resolvi mudar um pouquinho do ramo, Aham. né? Que eu saí pós-pandemia. Eu saí dos brinquedos, né? Pois é, gente. Olha, nós vivemos aí a pandemia e para quem trabalhava no comércio, teve um desafio muito grande. Como é que foi essa experiência na pandemia? Pois é, né? Foi, eu acho que o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida, né? Eu nunca tinha vivenciado isso, né? Nós ficamos com o comércio fechado 6 meses, Uau. né? E tendo que pagar tudo, né? Arcar com as despesas. E chega uma hora que você não tem de onde mais tirar. Verdade. Né? E aí acabou que o sonho dos brinquedos acabou mesmo, né? Tive que fechar minha loja que eu tinha no Oiapoque, com o coração doendo muito. Imagino. A feira também, ela ainda tem, porque o meu pai continua com a loja dele, ele tem, né? Na verdade é o meu padrasto. Então, ele continua, mas a minha loja mesmo eu não quis mais, encerrei
e vim empreender com outras coisas, né? Uhum. E foi quando eu conheci a Royal Prestige. Ah, né? legal. Os produtos da Royal. Gostei muito, me identifiquei, é um novo desafio que eu ainda enfrento, estou enfrentando, mas eu acho que é um passo de cada vez, cada dia a gente aprende mais, se desenvolve mais, né? Verdade. Gente, olha, essas transições, assim, esses momentos que a gente vai vivendo na nossa vida, são momentos muito especiais, porque é sempre um aprendizado, né, que a gente vai construindo. Então, assim, são os desafios mesmo. Veio a pandemia, veio as circunstâncias, e hoje você se encontrou num outro modelo de negócio, você está muito feliz. Sim, nossa, eu falo, né, no começo eu ainda falar que eu caí de paraquedas lá, e que hoje pra mim não é mais cair de paraquedas, tudo é um propósito, pra tudo, né? Deus tem um destino pra gente. E eu gosto agora mesmo do que eu faço, estou me desenvolvendo cada dia mais, aprendendo mais e tenho só aí a crescer. Só crescer, só. né? E como se diz, fácil, né? Não é. Mas é. A gente não pode ficar colocando muito obstáculo, porque senão a gente não sai do lugar. É verdade, isso é muito importante. E você tem filhos? Compartilha um pouquinho, assim. Tenho, sou casada, né? Tenho 2 filhos, tenho uma princesa linda de 8 anos, a Gabi. Tenho Daniel, de 6, vai fazer 6 agora. Né? Sou casada já, vai fazer 12 anos também. A gente tá junto há 19. Gente, que coisa linda. E é gostoso esse apoio da família. É gostoso, né? tenho muito apoio do meu marido, da minha mãe principalmente, dos meus filhos, tadinho, nem se fala, né? Eles adoram estar nesse mundo também, de empreender, né? A gente tenta passar o melhor para eles, né? Verdade. E é o que nos motiva muitas vezes, né? Você a caminhar, você não desistir, você está sempre determinada. Sim, é isso mesmo. E quais são os seus sonhos, assim, como empreendedora? Nossa, é até difícil de falar, né? São muitos, né? A gente sempre sonhando. Sonhando, né? Mas eu acho que o maior sonho que a gente tem é motivar outras pessoas, né? A não desistir, né? Querer que elas insistam, que não desistam no meio do caminho, né? Obstáculos a gente vai ter, mas eu acho que se a gente não desistir, a gente chega onde que a gente quer. Com certeza, né? Não podemos desistir, viu? Vocês que são empreendedoras, não desistam, porque a gente sabe que muitas percalços vão cruzar o nosso caminho, mas desistir não é uma opção. Não, jamais. Jamais. E hoje a Cristiane está conosco aí na rede, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, juntos a gente está conseguindo aí trilhar esse caminho de empreender, que não é tão simples assim. Não é tão simples, né? Tem hora que a gente se vê sozinha, né? Porque por mais que a gente tenha apoio da família, da casa, mas tem hora que a gente se vê sozinha, né? E a rede tem me ajudado bastante, né? A Raquel nem se fala. Quando se diz me desenvolver, né? Porque tinha hora que eu achava que o mundo ia acabar mesmo, né? Quando eu me vi na hora de fechar as lojas, ter que parar e mudar de ramo. Eu achei que eu não seria capaz e eu tô vendo que eu sou capaz. Somos capazes, né? Até para ela estar aqui com a gente hoje já é um grande desafio, porque ela é um pouquinho tímida, viu, gente? Mas ela é maravilhosa. Como se diz, pra quem me conhece, vai falar assim, não, a Cris não é tímida, mas sou sim. Mas isso é um desafio, né? Empreender é um desafio diário, tá? Mas, Cris, eu queria muito te agradecer pela sua partilha. Estamos aí nessa jornada de empreender. Sim. Gratidão por compartilhar um pouquinho da sua história. É lógico que vai ser bem breve mesmo, mas é para você sentir um pouquinho da essência, né? Que tudo tem um sentido e tudo tem um significado também. Com certeza, e eu também quero agradecer bastante, muito obrigada, né? Como se diz, Deus não coloca ninguém no nosso caminho, que não tenha que colocar mesmo, né? E agradecer por esse momento aí. Ai, gente, que delícia, né? Obrigada, Cris! Obrigada. E até a próxima! Até! Tchau, tchau!